Boa tarde, esse é mais um Rondocast, hoje segunda-feira, Rondocast Política. E eu estou aqui acompanhado mais uma vez do meu amigo comunicador publicitário, Glênio Tonon, que vai apresentar comigo esse Rondocast. Você vai ver, vai ser diferente hoje, viu? Porque quando fala de política, as pessoas enxergam muito aqueles que disputam votos nas eleições e ignorando uma coisa que é fundamental na democracia brasileira, que são os partidos políticos, a sua organização, né? Então hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar com o advogado José Luiz Lenze, que é secretário-geral do MDB de Rondônia, já há algum tempo, por sinal, e que vai nos falar aqui sobre a trajetória do partido, sobre a sua atualidade, e especialmente sobre suas perspectivas, inclusive para 2026. Tonon, mais uma vez, obrigado por você estar aqui com a gente, né, ajudando a fazer o Rondocast. E hoje recebemos essa figura ilustre, que é o José Luiz Lenze, que tem toda uma trajetória aí no nosso MDB hoje, né, que foi PMDB, agora novamente MDB. Lenze, a primeira pergunta que eu te faço é isso, né? Você acha que está vivo ainda na memória dos MDBistas esse processo histórico, essa história tão bonita de um partido de resistência democrática que foi o MDB? Como é que está? Como é que você vê esse quadro? Não tem dúvida nenhuma, Edson. O MDB é um partido histórico. Nós, esse mês de março, devemos completar 60 anos de existência. Ah, é? Então, e sobrevive com grandes serviços prestados à nação, e notadamente em Rondônia. Rondônia, em especial, o MDB tem uma trajetória, tem um legado muito significativo. E esse legado nos permite ainda sermos o maior partido do Estado, o partido mais organizado e o partido que tem sobrevivido a essas intempéries dessa transição, sobretudo nesse momento que nós vivemos um período de radicalização, de direita e esquerda, de um negócio inaceitável, um comportamento aí hoje externado no seio da sociedade de uma maneira incompreensível, porque não tenho, na minha visão, isso não contribui em absolutamente nada para o desenvolvimento do país, pois os partidos políticos têm como objetivo fundamental o servir ao seu povo, ao servir ao seu Estado, e essa radicalização tem colocado pessoas contra pessoas, e isso não soma. O processo tem que ser um processo democrático, que você a luta se desenvolve dentro deste campo da democracia, das ideias, das propostas, das realizações. E isso tem feito a trajetória do MDB, a trajetória que hoje nos sustenta, que nos dá a perspectiva de termos um desempenho cada vez melhor, ou buscando cada vez melhorar a nossa contribuição com a sociedade de um modo geral. Ok, mas a gente olhando, né, a história do MDB, quando ele surgiu, no sistema bipartidário, né, tinha a Arena e o MDB. O MDB ele abrigou assim, as mais diversas, né, convicções ideológicas, tendências. Né? Não tem dúvida. Ele era é o berço de, basicamente, a maioria desses partidos. Que estão hoje aí, né? Porque a gente, por exemplo, até os partidos comunistas, que mesmo com pluripartidarismo, né, eles às vezes não podiam, né, eles encontraram um abrigo dentro do MDB naquele período, né, comunistas militantes mesmo, ilustres, que ali ficaram um bom tempo, e depois, quando teve oportunidade, tudo bem, saíram de novo para os partidos comunistas. Mas a gente tem essa característica, né, do MDB
Mas aí eu pergunto, foi uma coisa de momento, de ter que atender aquele momento histórico, ou acabou acontecendo de se construir também uma ideologia da diversidade, né, dentro do MDB? Olha, Edson, o MDB é um partido que se caracteriza pelas pontes, de construir pontes. É um partido de centro, essencialmente de centro, onde ele procura ser o equilíbrio entre as forças. E essa postura, vamos assim definir, é que tem mantido o MDB na sua grandeza, exatamente por ser o ponto de equilíbrio entre as tendências hoje que se implantaram no país, através de diversos partidos. Isso, né? Que hoje a coisa está bem dividida, né? E aqui em Rondônia você pode observar o seguinte: o MDB é um partido que não tem dono. O MDB não tem dono. Ninguém pode dizer assim, eu sou o dono do MDB, eu vou fazer do MDB isso ou aquilo. O MDB tem uma instância decisória em que ela busca a amplitude das discussões, das matérias, das teses, das definições. Então, isso que é uma das grandes características nossa. Porque se você observar no contexto geral, os partidos, de um modo geral, vivem de um livro embaixo do braço, de comissões provisórias de 5, 6 pessoas que mandam, que desmandam, que fazem e não fazem. Ao contrário, o MDB tem uma estrutura que é uma estrutura que determina o seu rumo, o seu caminho. Efetivamente participativo. Então, as decisões dentro do MDB são decisões extraídas de uma ampla discussão, de um número expressivo de integrantes que participam desse processo. Tá, beleza. Já que estamos falando de estrutura partidária, né, eu queria que você falasse rapidamente sobre a Fundação Ulisses Guimarães. Que papel ela desempenha nesse processo? A Fundação ela é um órgão do MDB, mantido pelo MDB, de apoio à cultura do MDB, na formalização das suas propostas, das suas ações, ela tem como base preparar os companheiros para a atividade política partidária e administrativamente, porque ela oferece diversos cursos esses de cunho de extensão universitária, em que preparam, tem de oratória, administração pública, enfim, uma infinidade de cursos que a Fundação dispõe gratuitamente, e cursos deles de grande qualidade, elaborado pelas maiores universidades desse país. Então, é um instituto que tem uma fundamental atividade na vida do partido, que é a Fundação Ulisses Guimarães. E voltando lá para a época, né, do surgimento do MDB, eu lembro até do jingle lá no Rio de Janeiro, pelo menos, que era o MLD, é o B, né? É o MLD, é o B, ele que está com você, nem precisa explicar porque também não podia explicar muito, né? Porque o regime não permitia, né? Verdade. Então o jingle já dizia, nem precisa explicar porque é o MDB, né? E aí, Lenz, nós tivemos momentos assim históricos, por exemplo, quando o Barbosa Lima Sobrinho, né, ofereceu o seu nome para ser candidato, sabendo que não tinha a menor condição. Né? É verdade. Então, mas ali ele quis, como se fosse denunciar um sistema. Foi um caminho, um meio pelo qual o partido encontrou para trazer ao grande público uma discussão do sistema eleitoral. A necessidade de uma mudança daquele sistema que estávamos vivendo, daquele sistema transitório, aquele sistema militar, em que que você tinha lá o senador biônico, sabe, você tinha os governadores indicados, não haviam
prefeitos das capitais eram todas Estamos indicações, nomeados. Então, esse sistema que implantado pela Revolução de 64, ele encontrou no MDB a grande bandeira da discussão para se processar a abertura que hoje vivemos. Sim. Está exatamente nesses movimentos desencadeados pelo PMDB, de Ulisses, de Tancredo, Sim. de Teotônio, de tantas e tantas outras figuras notáveis que militaram no MDB, que propiciaram essa nova cara. Você citou aí o Ulisses, que também foi candidato à presidência, né? Acho Sim. que foi já na eleição do Geisel. Mas nós tivemos uma coisa muito interessante, né? Que quando foi a eleição do Figueiredo, o MDB apresentou um general como candidato, general Euler Bentes. Qual foi a mensagem ali naquele momento que se questionava o governo militar? O MDB lançou um general. Já era um meio de você tentar, através de uma figura que tinha compromissos com a democracia e que vinha da caserna, né? Vinha do seio do regime dominante, para que tinha trânsito. Então foi um nome de transição, foi um nome que se dispôs, naquele momento difícil, de submeter a esse crivo. Sim, interessante, né? E naqueles anos 80 nós tivemos então a criação do Estado de Rondônia, né? Isso, 80. Quando o Estado de Rondônia foi criado, em que pese ele ter sido criado a tempo de se realizar as eleições de 82, o cargo de governador não entrava no pleito, né? Correto. Só elegia os outros cargos e tal. Certo. Uma exceção que não tinha muita lógica. Né? Fala-se muito, 4 de janeiro, data da instalação do Estado, mas o Estado só passou a contar com o poder legislativo em 6 de agosto de 83. Correto. Não é isso? Enfim, há uma série de construções, né, históricas que relativizam a importância que tem você dispor dos poderes constituídos, né, todos funcionando em harmonia, como se prevê, né? Como é que você, que é um homem da ciência jurídica também, você vê essas construções, essas manipulações, inclusive históricas? O Estado foi instalado em 4 de janeiro. Será que não tinha os deputados ainda? Né? Então, porque os outros estados que vieram depois já vieram por força da Constituição. Né? Correto. Aí a pegada já foi outra. Correto, né? já então, o Amapá, calendário Tocantins, eleição de eleição. Rondônia, ela vem ainda naquela lei que foi usada para fundir o estado do Rio de Janeiro com o estado do Guanabara. Correto. Né? Uma lei de 74, acho por aí. E aí fizeram a fusão também dessa forma. O primeiro governador do estado criado por fusão é nomeado, que foi o Almirante Faria Lima, né? Correto. Então, como é que você vê isso daí? É uma coisa que deveria estar mais vivo, você acha, na memória das pessoas, pelo menos que estudam? Foi um processo de transição. Eu acho que foi uma construção possível no momento. Eu acho que o momento histórico que o país vivia, em que desse processo da retomada da democracia, ela foi sendo construída passo a passo. O tal gradativo, né? Ela foi gradual, né? Gradual, lenta e gradual. Lenta e gradual. Como dizia o general Ernesto Geisel, né? Lenta e gradual. E aí esse processo veio com o decreto com a lei que criou o Estado. Depois veio com a implantação do tribunal, a eleição da Assembleia. Então são passos que vieram consolidar o Estado como um ente federativo, né? Até então era um ente, ele ainda não tinha as características que a lei o define como um Estado federativo, né? Ele foi gradualmente até atingir esse Estado, com a nomeação do Tribunal de Justiça, designação. Quem acompanhou aqui sabe o trabalho que o Fuad fez nesse sentido, foi a pessoa que o governo utilizou para a criação do Estado. Até porque quando criou o judiciário, praticamente pegava a unha, né? Porque não tinha quadros. Exatamente. Né? Então, foi buscando gente, né? Buscando gente para colocar no segundo grau.
e juízes que começaram até a carreira praticamente pela terceira entrância já. Não tinha primeira nem a segunda, não tinha nada. Eu mesmo tive, que eu formei nessa época, e eu tive 3 colegas que saíram da faculdade e vieram se tornar juízes em Rondônia. Então, veio nessa leva que o Estado abriu para as carreiras, de um modo geral. Né? Sim, exato. Então, esse processo é um processo gradual que foi... E dentro dessa, esse crescimento gradual, vamos dizer assim, das instituições, quando foi em 85 que veio a Nova República com José Sarney, né, veio a nomeação de Ângelo Angelim, certo, foi para governador, uma transição ali na época e tal, né? Ângelo Angelim do MDB, do época PMDB, né? PMDB. Ângelo Angelim, que era deputado estadual, né? E assumiu o governo de Rondônia por 2 anos, acredito, aproximadamente, né? Até a posse depois do Jerônimo. Correto. E nós tivemos também a realização de eleições municipais diretas, onde o Jerônimo Santana foi eleito prefeito. Que havia ficado de fora da política em 82. Perdeu a eleição do Senado, né? Perdeu a eleição para o Senado. Aí ele vem com toda a sua liderança, ganha a eleição, assume a prefeitura, ficam os meses ali para poder se descompatibilizar e ser para governador, né? E isso oportunizou que o Tomás Correia assumisse a prefeitura. E ficasse um período considerável. Para um vice, né? Ele ficou um período considerável. Tá. Então nós tínhamos um governador. Tudo pelo MDB, tá? Nós tínhamos um presidente que era o vice, que assumiu, né? Tínhamos um governador biônico, mas que era MDB, que era o Angelim, e tínhamos um vice-prefeito que assumiu o resto do mandato. Correto. Né? Ou seja, nenhum dos 3 era campeão de urna. Foi eleito para aquela função. Foi eleito, exato. A não ser o Tomás que dá condição de vice. Já estava como vice, né? Porque o Sarney também até se discutia se poderia dar posse a ele ou não. Porque, exato. Né? Eu vou ver essa O discussão. titular não tomou posse, como é que vai dar posse para o vice direto, né? Então, assim, o MDB, nesse momento, a coisa mudou um pouco de figura. Não tem dúvida. A partir daí, tanto é que na época do governo Sarney, o PMDB teve um desempenho nacional fantástico, né? Elegeu praticamente a maioria dos governadores do Brasil. Sim. Isso foi exato o reflexo desse momento histórico, né? Então, a partir daí é que a gente pôde sentir os efeitos desse processo democrático, essa abertura que veio no governo de Sarney, né? Sim. E aí depois veio a eleição do Fernando Henrique, né? Aquela sucessão. Sim, sucessão. Mas agora, já vindo para Rondônia, então, nós tivemos aquele governo de 2 anos do Ângelo Angelim, né? Inclusive, a deputada Rosângela Donadon prestou uma homenagem ao Ângelo Angelim. Eu me lembro lá em Vilhena, ele recebeu aquela distinção honorífica da Assembleia de Rondônia, de cidadão e tal. E já velhinho, né? E é uma pessoa assim que eu acho que deveriam ter registrado mais a passagem, que ele foi um momento historicamente muito rico. Não tem dúvida. Né? Aquele dali. Bom, e aí vem finalmente uma eleição em que o MDB realmente elege, né, o Jerônimo Santana, tendo como vice o Orestes Muniz, que era deputado federal, né, sai para vice do Jerônimo e tal. O governo Jerônimo é muito comentado que ele fez mais obras do que o próprio governo do implantador do Estado, o Jorge Teixeira, né, de Oliveira. Né? Diz que ele foi bastante realizador, mas também foi um governo com muitas controvérsias, inclusive entre o próprio governador e o partido, grupos, né, dentro do partido. Como é que foi aquele momento histórico? Assim, na visão do governador a gente conhece, que ele falava muito, né, Jerônimo? Botava nos jornais. Na visão do partido mesmo, como é que foi? Eu acho o seguinte, naquele momento, o PMDB houve um grande racha na sucessão dos Jerônimos, que ali eu tenho me manifestado
eu já dei essa minha opinião, que o Jerônimo cometeu um grande equívoco político de não disputar uma vaga no Senado. Em 86, você está falando? Onde eu, inclusive, como integrante na época já do MDB, eu me manifestei por esse entendimento que ele deveria disputar uma eleição. E ele entendeu que não, que deveria ficar. E daí disso surgiram a candidatura do Raup, MDB, que foi para o PTR, o PR. Né? Aí veio você fala ao final do governo Jerônimo, dele. Da sucessão do Jerônimo. Sim, já então, não sei se saiu o Raup, sai Piana, Oswaldo Piana, sai Olavo Pires, Orestes Muniz. Acho que o Guedes foi candidato, não. Não, nessa ainda não. Depois que criou o PSDB e tal. Foi Jacó Atala. Pelo PDT. E pelo PT tinha alguém também, o professor Izu. Não é isso? Professor Izu? Não. 86? Não, o professor Izu foi 82. Não. Foi o... 91 foi o... Aquele rapaz do PT. No caso 90, né? Eleição de 90. Eleição de 90 para... Eleição de 90. Foi o... Como é que é o nome dele, do PT? Ele teve, inclusive, na frente do Neymar. Então, esses candidatos, o que aconteceu? O PMDB se dividiu em 3 facções. Acabou perdendo. Tinha o Olavo Orestes e o... Quem é o terceiro que eu falei? Sim, o Olavo foi PTB, o Orestes foi para o PRN. O Orestes saiu PL. PL. O Valdir Raup saiu pelo PTR, o Partido do Collor. PRN, uma coisa assim. Olavo Pires pelo PTB. Todos os 3 migraram no MDB. E o MDB ficou sem candidato ao governo na época, lançando um vice, que era o Botelho, do Orestes como vice-governador. Então essa divisão propiciou a eleição do Piana. Veio a morte do Olavo. E o Jerônimo não saiu a nada, ficou até o final do governo. E acabou sucumbindo politicamente, né? Então eu acho que se o Jerônimo disputasse a eleição, porque o Jerônimo fez um grande governo. Todos reconhecem, ele trouxe para esse estado obras estruturantes inomináveis, né? E que estão aí até hoje, marcam a história do PMDB, começa com essas obras promovidas no início do governo. O que aconteceu naquele finalzinho? Você lembra daquela situação do Clotter, né? O Clotter, que tinha sido vereador, era uma das bases, né, do MDB. E o Clotter se escondendo embaixo da mesa, e o repórter, né, filmando da janela. Mas ali, veja bem, foi uma grande, como é que eu diria? Foi uma grande armação do nosso, então, Mário Calixto, que foi uma figura desagregadora das estruturas dominantes da época, pela sua metodologia de trabalho. De captação de recursos. Pela captação de recursos. Então, ele criou uma série de problemas. O então secretário da Fazenda, da época, cuja indicação era do Clotter, Sebastião, lembra desse Sebastião? Sebastião. No momento não me veio o sobrenome dele, mas ele foi secretário da Fazenda e o Mário andou criando uma série de problemas, fazendo depósitos fictícios da conta dele e denunciando nos seus jornais. Isso aí gerou um clima de insegurança e de desconfiança. E o Clotter, que era um homem íntegro, um homem de bom caráter, naturalmente eu imagino que tenha se sentido envergonhado
o que eu atribuo a ele esses Mas, Lenza, mas isso aí não impediu que depois o próprio Mário Calixto fosse suplente do senador Mirlando e até... Você conhecer, você como jornalista, conheceu muito proximamente o Mário. Infelizmente. E o Mário era tive esse desprazer. E o Mário era uma pessoa cujos os artifícios eram incalculáveis, inimagináveis. Então, isso foge um pouco do bom senso, da realidade das coisas, né? Eu lembro do constrangimento que o Amir teve em ter que admitir essa situação. Tanto é que ele só surgiu como candidato já num processo de substituição do suplente, né? Dos suplentes, né? Porque ele não teve coragem de ir à convenção. Então, sim, foi um arranjo. Foi um arranjo que ele impôs aí, e aí as circunstâncias políticas do momento implicaram nessa acomodação. E o Mirlando tinha feito um trabalho grande, né, na época, anteriormente, né, como suplente do Olavo, e assumiu, né? Fez o processo do Collor, do impeachment, né? Saiu, como é que eu diria, engrandecido, né? Saiu como um herói nacional, né? Saiu como aplaudido. Rondônia tem essa característica, né? De ascensão e queda das figuras políticas do nosso estado, né? Sim. Falamos do Ângelo Angelim, falamos do Jerônimo Santana. A gente tem que falar também, então, do Waldir Raupp, né, e do Confúcio Moura, que foi dos outros dois governos, né? Como é que você avalia, primeiro, o governo do Waldir Raupp? Foi um governo MDBista ou um governo raupista? Foi um governo Raupp, jovem, sem muita experiência, mas foi uma pessoa que deixou a marca no Estado. Tanto é que ele foi eleito senador por 2 vezes, né? O Raupp é uma pessoa simples, cresceu muito na política, e eu acho que o governo dele, na minha visão, o governo dele foi um governo positivo. Vou te dar aqui um elemento que pode dimensionar as ações do Raupp. Por exemplo, no setor energético, o Raupp pegou o Estado com 2% de energia rural. E quando saiu do governo, tinha 78% de energia rural no Estado. Então, ele propiciou uma alavanca de desenvolvimento na área primária do Estado fantástico. Trabalhou muito também na abertura das vias da produção, de escoamento da produção. Então, fez um trabalho muito expressivo. Teve dificuldades de natureza financeira, porque o Estado, no momento do governo Raupp, acabou aquela prerrogativa da União bancar parte das despesas do Estado. O Estado recém-criado, né? Também. Então, ele pegou uma parte final do governo sem esse benefício. Isso trouxe para ele um baque das finanças do Estado, e aí acabou tendo problema de folha de pagamento, disso, daquilo, e que acabou propiciando a não reeleição dele. Ele disputou contra o Bianco. Pois é, agora lembrando, já que a gente falou dessa questão fiscal, né, arrecadação, vamos fazer um resgate também da figura do Erasmo Garanhão, né? Sim, o Erasmo Garanhão foi lá na era Jerônimo, né? Isso, que estruturou o sistema fiscal do Estado. Né? Eu acho que o Estado foi essa ação do Garanhão, que era um homem de notável saber nesse significativo, contribuiu muito para essa estruturação
do Estado, que está aí até hoje, financeira, né? Que até hoje persiste aí. Depois ela foi melhorada paulatinamente, e no governo Bianco ele acabou ajustando isso de uma maneira que hoje está aí. Está aí ainda esse mesmo procedimento de lá iniciado com o Garanhão e complementado com o... E para a gente fechar, então, vamos falar do governo Confúcio, né? A gente termina os 4, né? Certo. O governo Confúcio, bem diferente em termos de mandato do governo Angelim. Angelim foi 2 anos. Confúcio foram 8. 8 anos. Né? Secundado por partido de esquerda, né? A princípio o PDT, com Ayrton Gurgas, no outro mandato pelo PSB, com Daniel Pereira, que acabou assumindo, inclusive, o último ano lá. Tá. Vamos lembrar aqui, tirando o Jerônimo, né? O Jerônimo era um pouco polêmica da dona Palmira, né? Certo. No governo Angelim se inaugurou uma tradição da figura do primeiro cunhado. É uma figura problemática, esse primeiro cunhado, né? Aí isso vai se repetir no governo Halpe, questão do primeiro cunhado, e no Confúcio de novo, o primeiro cunhado, né? Essa maldição do primeiro cunhado, você acha que até que ponto ela atrapalhou a identidade MDBista de Confúcio Moura? Eu acho que foi um momento, eu diria, de instabilidade do governo, mas ele persistiu por pouco tempo, porque logo foi defenestrado e aí o governo Confúcio tomou um rumo. Sim, diretor a tempo. Que maravilha, né, Lenz? Para mim, como jornalista, não existe coisa melhor do que você falar de uma pessoa sem citar o nome. Né? Que a possibilidade de processo é muito menor, né? Não tem dúvida. Dá uma segurança para a gente. Mas o governo Confúcio foi um governo, eu diria, um governo progressista, um governo de realizações. A saúde do governo Confúcio foi exemplar em relação ao que hoje a gente vive. E o campo, principalmente, né? A área produtiva, a área de... Mas o pessoal da área produtiva que mais reclama, que diz que ele criou reserva demais. O problema das reservas essa é uma grande questão. Eu acho que as reservas, elas têm duas vertentes. Tem uma delas, das quais eu discordo profundamente, qual seja, onde houver a titulação das áreas, essas eu entendo que é uma perversidade terem sido elas criadas em cima das áreas. Acho que elas devem tomar um novo rumo, porque não se concebe o Estado dar com a mão e tira com a outra. Não tem sentido. A insegurança jurídica não há menor segurança jurídica. Então eu acho que aí Confúcio foi levado a erro. Foi orientado equivocadamente. Agora, Lenz, essa coisa essa compulsão, né, vamos chamar assim, de criar reservas, né? Área de proteção, né? Nós temos aqui, por exemplo, na margem esquerda do Madeira, e pegando um pouquinho da zona portuária de Porto Velho, a APA, a Área de Proteção Ambiental Rio Madeira, o governo Confúcio criou e tal, que eu acho super válido. Acho que sempre falou em beira de rio, essas coisas, né? Enfim, realmente proteger. Mas aí o governo federal, junto com a prefeitura, foram lá e plantaram um conjunto residencial, a Vila Denite, dentro, né, da área de proteção ambiental, sem pedir licença, né? Aí que eu questiono, Lenz, assim, o que está havendo, né? As pessoas não estão ainda muito cientes de que nós vivemos dentro de um pacto federativo, porque o Estado vai lá, cria uma área de proteção, aí o prefeito junta com o presidente da República, bota um conjunto residencial lá dentro da coisa, que está lá poluindo, inclusive, né? Esse desarranjo. Eu acho que é exatamente isso aí que é aonde há necessidade de fazer as devidas correções. Eu acho que as reservas ambientais, de um modo geral, elas
necessárias para o nosso futuro, né? Sim. Eu só entendo que é o seguinte: aonde há uma efetiva ocupação autorizada, otorgada pelo Estado, essas devem ser respeitadas. Ou seja, onde criaram reservas dentro dessas condições, elas devem ser revertidas. Agora, aonde tem como princípio fundamental a preservação em essência, essas têm que serem respeitadas. Então, eu acho o seguinte: isso aí, inclusive eu pretendo até ter uma conversa com o senador no sentido de ele rever a posição dele em relação a essas áreas do legislativismo, onde há títulos expedidos pela União. Aonde há títulos, ele deve haver uma manifestação dizendo que houve um excesso dessa área. Esse é o meu entendimento. Né? E vamos, quem sabe, até com o concurso da Fundação Ulisses Guimarães, resgatar os estudos sobre o planafloro, o zoneamento socioeconômico, que foi a melhor herança que o Jerônimo Santana deixou para o nosso Estado. Do Nordeste, né? Quem sabe a gente fazer um seminário, né? Não tem dúvida, é uma ideia. Porque foi meio abandonado. Ninguém fala mais de planafloro, né? Hoje está sufocado. Isso, Edson, uma coisa que me chama a atenção também, você pode observar isso aí. Você vê que essas questões das reservas, elas vêm sendo ventiladas, questionadas pela Assembleia, pelo governo do Estado. Entretanto, até agora você não viu nenhuma ação prática no sentido de reverter. Isso por quê? Por que isso acontece? Qual é a razão disso que acontece? Então, Edson, eu acho que são situações em que há um excesso de interesses em jogo nesse contexto. Porque também, só para você ter uma ideia, né? A APA, por exemplo, a APA Rio Madeira, né? Que a gente estuda muito, porque a gente se concentra em questão da cidade e tal, e ela afeta muito essa questão, né? A APA Rio Madeira, ela foi criada no governo Confúcio, e até hoje, olha que nós estamos caminhando já para os 8 anos do governo Marco Rocha. Não foi dito o que se pode e o que não se pode fazer nessa APA. Criou a APA, mas não normatizou a ocupação da APA, que as atividades podem ser feitas. Então, mesmo que não criar, né? Mas vamos aqui. Apesar de ser apenas alguns anos mais jovem que eu, meu amigo Glênio Tonon se absteve de entrar nesses assuntos muito antigos aqui, né? Você não quis falar muito aqui de Barbosa Lima Sobrinho, né? Mas agora é a área dele, que ele é um homem do marketing, né? E nós vamos falar aqui das atualidades, né, de Rondônia, o quadro atual do MDB. Como é que está se preparando para as eleições municipais deste ano? Enfim, o que vem ainda agora em 2026, trazido pelo MDB para Porto Velho e para os outros municípios do nosso estado? Então, não, fica à vontade aí. Eleições estaduais, né? Sim. Perdão, falei eleições municipais. É verdade. Eleições estaduais. Pois é, o MDB está preparado, Lenz? Está se preparando? Com certeza. Qual que está sendo a estratégia que o MDB está adotando? Veja bem, o MDB está, como no Brasil todo, vivendo um momento de instabilidade, tendo em vista essa criação maciça de partidos políticos. Isso propiciou um esvaziamento. E o MDB, como sendo um partido histórico, as figuras do PMDB foram envelhecendo. Olha o exemplo, meu exemplo, né? Outros tantos, Tomás Correia, tantos e tantos outros, Valdir Raupp, Marinha Raupp e tantos outros companheiros de trajetória brilhante desse Estado, estão num processo de acomodação política. E o surgimento de novas lideranças hoje tem sido
uma grande preocupação, não do MDB, mas do Estado todo, porque você não vislumbra novas lideranças que possam empolgar o eleitorado. Porém, o MDB está atento a isso, tem buscado novos companheiros, tem buscado jovens, tem procurado buscar lideranças emergentes, e certamente o MDB se apresentará nas eleições com um candidato próprio a governador, terá candidato ao Senado, terá candidatos a deputados federais e estaduais. Nós vamos disputar a eleição em todos os níveis no ano próximo, nesse ano que estamos iniciando. E estamos, com certeza, no caminho da indicação de um jovem que possa vir fazer a diferença nesse processo eleitoral. Porque que bom, mas um jovem independente ou de uma dinastia? Não, independente, um jovem novo, sem vinculações. Sem marca familiar. Sem marca. Não vou, no momento, declinar o nome, porque ainda há alguns ajustes a serem realizados. E, por outro lado, há dentro do PMDB não um, mas 3 nomes que postulam a condição de candidato ao governador. E aí nós estamos ainda nesse processo de seleção, não diria seleção, mas de elaboração de um projeto para apresentar esse candidato. Nós temos lido alguns textos a respeito disso há bastante tempo, desde o ano passado, já aí pelo meio do ano passado, que o MDB teria um candidato, com certeza, um candidato a governador. Né? Correto. A gente sabe que um partido como o MDB tem que ter uma cabeça, tem que ter um candidato a governador para levar suas legendas estaduais Mas qual é a tendência agora, Lenz? Também trazer um nome que já está conhecido, mas está em outro grupo político, apresentar um nome até estreante na política, se for um caso, ou eu falo isso não só para o governador, né, para os outros cargos todos, né? Qual vai ser a maior presença de pessoas que migraram para o MDB já com alguma bagagem política, de pessoas que estão construindo a sua bagagem política no MDB agora, ou das dinastias? Tem o candidato que eu individualmente me inclino a apoiá-lo, é um candidato cuja origem, a base dele é o MDB. É um jovem. Mas ele já foi alguma coisa? Não, é virgem. Tá virgem. É um candidato absolutamente novo, em que... Mas que tem consistência. Sim, que tem competitividade. Né? Com certeza é um candidato que, se ele se conseguir conjurar esses fatores todos, ele é um candidato certamente competitivo. Mas eu vou te fazer uma pergunta aqui que incomoda, mas é para a gente entender melhor o processo. Ele, 2 opções, tá? Ele tem dinheiro ou ele vai ter que compor com forças que vão colocar dinheiro na campanha dele? Porque esse tem sido um fator que... Deixa eu complementar essa pergunta. A gente sabe que basicamente um tripé para a pessoa se candidatar e ter condições de se eleger, né? Dinheiro, voto e proposta. Sim. Lenz, desses 3, você acha que esse seu nome tem algum? Eu diria o seguinte: 1, 2, dinheiro, voto, proposta? Ele tem proposta. Tem proposta, tem vontade. Tem vontade. Dinheiro, eu não diria... Eu não visualizo dele. Mas é uma pessoa que tem uma vida estruturada. Dinheiro, mas dinheiro o partido tem nesse caso. Nesse caso seria. Eu acho que dinheiro ele é o de menos importância do meu sentir nesse momento.
porque eu acho que a pessoa tem que ter qualidades e vontade. Dinheiro... agora com o financiamento público é diferente. Facilita, Facilita. Né? Os caras tinham que correr atrás. Agora ele tem um princípio de caminhada. Os partidos oferecem isso, né? E certamente esse candidato do MDB vai ter isso, né? Então, a princípio, veja bem, o Edson, o candidato é um candidato jovem, candidato sem vícios e de origem MDBista. Então é isso. Prata da casa. Prata da casa. E aí é puro sangue, vai pegar um vice então, aí? Isso aí já é uma construção. Mais perto das já é uma convenções. construção. Eu acho que deve ser... Eu defendo que deva ser em composição. Porque você amplia o leque de situações. Porque você pode buscar o vice, um complemento. Por exemplo, fala-se em dinheiro. Quem sabe o vice não seja uma pessoa que aporta dinheiro. Né? Sim, né? Então tem todas essas condicionantes que podem ser objeto da... o vice aportar dinheiro até faz parte também do processo, que são as forças produtivas. O Lula com o Zé de Alencar, né? Exato. Isso faz parte do processo democrático. O problema é quando o cara quer resgatar esse dinheiro, né? Sim, aí vem os conflitos. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Mas o resgate é aí que a gente tem que pontuar. O resgate ele não precisa vir diretamente para ele, mas para o que ele acredita. O setor econômico que ele representa, né? E aí é um negócio já mais democrático, né? Mais republicano, né? Quer dizer, ele acredita na proposta que o candidato tem, né? Para conseguir os seus votos, ele apoia isso, né? E o dinheiro não vem diretamente para as empresas dele, mas vem para todo um conjunto de ações, né? Que vai beneficiá-lo, de certa forma, indiretamente, mas vai beneficiar também todo um Estado. Eu acho que é aí que entra a questão da proposta, né? Eu também, assim, vou fazer um parênteses aqui, Tom, que, assim, historicamente, né, voltando à história, o MDB, tirando o Angerinho, que não tinha vice, né? Mas quando você pega o Jerônimo, ele foi até o final num bom relacionamento com o Orestes. Correto. Né? Sim, sim. O Orestes é uma pessoa agradável demais, né? É difícil brigar com o Orestes. Foi meu professor de Direito Financeiro, por sinal. O Orestes é um cavalheiro. Aí você pega o Raup, já teve ali, né, uns entreveros com Paris, né? Quando você pega o Confúcio, não, ele foi bem tanto com Ayrton Gurgax quanto com o Daniel Pereira, que até terminou né, o mandato, né, dele. Então a gente, pela mediana da coisa aí, vê que, assim, que o MDB parece que ele consegue trabalhar bem essa questão do vice. Né? Não tem dúvida. Eu estou falando disso, Lenz, porque, assim, pode até vir de uma outra né, corrente partidária e tal. Porque, veja bem, o MDB administra bem. Eu acho que o modus de operandi hoje no processo eleitoral é diferencial, mudou completamente. Hoje você não tem mais aqueles mega shows, aqueles megas comícios. Sim. Hoje você tem a mídia, você tem a internet. Hoje você precisa o corpo a corpo. Você precisa mais habilidade pessoal, de proposta, ideias. E o dinheiro, eu acho que hoje ele tem, claro que ele tem peso. A gente viu aí na campanha municipal aí o absurdo que se... Mas, Lenz, com relação, já que a proposta é um grande diferencial nesse processo eleitoral como um todo, quais seriam as propostas pertinentes a Rondônia, no seu entender? Eu acho que, veja bem, Rondônia é um estado em que ele está passando por um processo de transformação, saindo do primarismo para o agronegócio. Então, o resgate do zoneamento socioeconômico, que nós falamos há pouco, que é o fruto do Plano Aflora, né? Seria uma proposta para o plano de governo do MDB? Não tem dúvida. Eu acho que você tem que buscar aí, porque agora, com a abertura dessa estrada para o Pacífico, eu acho que o Rondônia passa a ser um estado de muita atração.
Sim. Eu acho que regiões como Guajará vai ser uma nova Foz A do Iguaçu. abertura da estrada ali que corta por dentro ali para chegar em Guajará-Mirim ali na A 421. 421, né? É uma estrada federal, é uma estrada federal que tem 40 quilômetros de área estrada indígena, né? Que teria que ser estrada parque, né? É isso aí que meio que travanca, que mas é a estrada, todo mundo sabe que, né? Mas de qualquer forma eu entendo que vai ser implantada. Essa estrada é uma questão de tempo. A ponte vai acelerar muita coisa. A ponte de Guajará-Mirim. Eu acho que a ponte de Guajará vai dar uma nova rumo à nossa estrutura econômica do Estado. Eu sei. Então eu acho que o governo que vem aí, ele vem com esse sentimento de se ajustar a essa realidade que hoje a gente pode vislumbrar no nosso Estado. Né? Lenzo, lá vou eu para a história de novo. Mas pegando esse gancho aí da ponte, já falamos de ponte, né? E a ponte para o futuro ainda é um documento útil para pensar por isso? Com certeza, não tem dúvida. Uhum. Não tem dúvida. Eu acho que a ponte do futuro é um caminho que deve ser trilhado, sem dúvida nenhuma. Foi um grande legado, então, o governo Michel Temer, né? O governo Temer definiu a ponte para o futuro, né? As pontes para o futuro, né? Com base nos estudos da Fundação. Foi, né? Você sabe o que eu achei mais fantástico? Eu acho que o Tonon, que é publicitário, que vai confirmar isso, que eu acho que sim, foi uma das coisas que contribuiu junto à opinião pública para legitimar o governo Temer, foi a renúncia semiótica dele, que você lembra. Qual é o slogan do governo Temer? Ordem e progresso. Qual é o logotipo do governo Temer? As armas nacionais. Você lembra disso? Lembro. Foi um governo sem slogan. Tinha um slogan. O slogan é um slogan nosso, que é do país, né? Eu achei que aquilo ali foi fundamental naquele momento, de tantas divisões de grupos e tal. Então vamos unir em torno do que a gente já sabe que é o Brasil. Exatamente. É o país do ordem e progresso, é o país sabe? Eu achei fantástico aquilo do Temer, de renunciar a símbolos, a coisas que ainda que não tenha, às vezes, a imagem do governante, mas são marcas de um governo, logo remetem àquele governante. Mas se você for analisar os gráficos dos índices econômicos, tu vê que tudo começou ali no governo Temer, né? Ele abriu mão do populismo, né, e foi para a tecnocracia, aplicando recursos do governo federal em benefício da reindustrialização, né, da abertura de mercado, né, e aquilo ali impulsionou, as pessoas começaram a criar empresas, né, e depois veio o Bolsonaro e continuou, pegou esse caminho, né, não abandonou esse caminho, né, Paulo Guedes, né, com a facilitação das questões trabalhistas, né, e agora, no meu entender, no governo Lula, eles retroagiram um pouco e deixaram mais difícil as questões que o Temer começou implantando lá, naqueles 2 anos. Né? Eu acho que o Temer seria um grande presidente naquela época. Seria um grande presidente naquela época. Eu também acho que o Brasil perdeu a oportunidade de manter o Temer na presidência. Vamos fazer justiça também. É um estadista, né? Ele é uma figura. Vamos fazer justiça também, já por uma questão de paridade de gênero. Vamos observar quando as melhores primeiras damas que nós tivemos. Né? Acho que desde João Goulart que a gente não tinha uma primeira dama tão bonita. Né? Você notou que você não conhece você não pode lembrar da voz da Michel Temer. Como é que é o nome dela? Agora eu esqueci. Você não lembra da voz dela? Não. Marcela Temer. Não tem. Mas para que voz com aquela imagem? Para te ver que a postura dela era a voz dela. Sim, coisa exatamente, aquela presença, né? Mas sim, só para descontrair um pouco. Mas aí a gente. Eu queria descontrair, mas quando eu pensei no quadro atual, a gente estava
falando aqui de Maria Tereza Goulart, né, de Marcela, né, Temer, tem que pensar na atualidade, é meio duro. Mas vamos lá. O MDB, então, de Rondônia, deve trazer um nome para o governo do Estado. Com certeza. E para o Senado, o que traz, Lenço? O Senado, Confúcio Moura, nosso candidato. Mas é 2 vagas. É 2 vagas, né, agora? A outra para composição? A outra deve... o MDB só... Concentrar no Confúcio. O MDB vai só lançar um candidato. O próprio Confúcio. Deve vir o Assir aí numa composição. Tá. Sabe? Bom, falando isso, então já há um consenso no partido de que o Confúcio não seria um nome, então, para o governo. O MDB é o Senado. Bom, assim sendo, Confúcio está no jogo político, né? Nos cabe agora trazer as questões que estão afetando ele diretamente agora. Você, Lenzi, lá dentro do partido, deve saber que o jogo é diferente, que as coisas que estão saindo do Confúcio, já deixando de lado as questões das reservas, mas indo diretamente para o que está impactando agora o rondoniense, que é a BR-364. O que de fato tem da BR-364 nas costas do Confúcio? Eu acho que nada. Porque o que acontece? Eu acho que a BR-364 ela foi concebida já há alguns anos. A concessão, né? Concessão. A gente está falando da concessão. E aí o problema do pedágio é um caminho natural, é da própria essência da privatização. Mas antes de duplicar, já bota o pedágio, o que está pegando é isso. As pessoas não estão reclamando tanto do pedágio em si, mas do momento da implantação do pedágio. Mas isso não é problema da responsabilidade do Confúcio. Não, estou dizendo que seja Confúcio, mas digo assim, a questão hoje eu até acho que as obras têm que ser implementadas para poder entender. Pois não tem dúvida. Eu também... Porque tem os financiamentos, né? BNDES, sei lá onde tal, faz primeiro, depois cobra. Cobra, eu também concordo com isso. Só que, veja bem, hoje o que tentam é atribuir isso ao Confúcio, o que não é verdade. Tudo bem, mas como parlamentar ele está atuando também nesse sentido, de se posicionar, dizer que a cobrança deveria ser posterior às obras? Eu não conheço nenhum posicionamento dele, ao contrário. Né? Pois essa omissão não estaria favorecendo esses boatos? Mas a omissão é de todos. Eu não vi nenhum parlamentar até da bancada, de um modo geral, se pronunciar. Não, eu sou contra. Todos são... E por que está indo para o Confúcio? Que você acha por que essa perseguição? Porque eu acho que o Confúcio é o candidato mais forte ao Senado. Tá. Então já é reflexo dessa... reflexo da eleição. Isso é o que há, esse processo da polarização existente no Estado hoje, tem do Confúcio como sendo o adversário número 1. Você acredita que a bancada como um todo, excetuando o Confúcio, que é um cara que investe todas as suas emendas em Rondônia, e a gente vê que é o senador que mais trouxe recursos para o Estado, certo? Inclusive a questão da duplicação da 364, que é uma necessidade percebida por todo o rondoniense, quer dizer, quem usa a estrada sabe, é uma coisa você sair daqui e chegar no Candeias, né, numa estrada duplicada, né? Ouvir lá de baixo e esperar que chegue ao Candeias, que daí você já está chegando em Porto Velho, porque já é duplicado. Quer dizer, a necessidade de nós termos uma estrada duplicada, talvez não na velocidade que a gente quer, porque quanto mais rápido for essa duplicação, mais caro é o pedágio, que nós não temos aí um fluxo de veículos como tem em outras estradas. Mas a bancada, voltando à questão, a bancada se manteve quieta, né? Não tem dúvida. Quieta, esperando para ver o que ia acontecer, e agora que estão vendo que o Confúcio tem condições de se eleger, eles estão colocando todos os pontos negativos e não estão olhando para os pontos positivos? Exatamente. E o Lúcio Moschini, como é que tem se comportado nesse cenário aí, já que ele é um membro do MDB que compõe também essa bancada? O Lúcio tem hoje... Ele está divorciado do MDB. É mesmo? Ele está divorciado do MDB. E
Mas já deram uma cartinha lá para ele? Já está a caminho. Tá. Já agora, em abril, março, tem a janela, ele deve fazer a opção tá. em deixar o partido. Então o Lúcio já se desligou do PMDB, já está há algum tempo. Mas ele não era cria do Confúcio, ele não apareceu no cenário na gestão do Confúcio. Veja bem, eu não conhecia o Lúcio antes. São coisas que você não tem como explicar. Veja bem, ele foi um técnico. Pois é, renomado. Entretanto, ele se manifestou como um político cuja a metodologia política dele tem hoje uma divergência frontal. É mesmo? Tanto é que ele defende a motosserra e o Confúcio, e ele mesmo diz, eu sou a favor da motosserra. O Confúcio é contra. Sim, o Confúcio não o Hildebrando lá também era a favor, né? Da motosserra? Então o Confúcio é contra, né? Então essas contradições que a gente observa aí, e isso inviabiliza a caminhada, uma caminhada em conjunto hoje, politicamente. Tá. Eles têm entendimentos absolutamente divergentes. Então a divergência tem um fundamento ideológico, ela não é uma divergência, não é pessoal? Não. Tá. O respeito pessoal como de urbanidade. E por falar em urbanidade, né, você falou agora, eu ouvi dizer que teve uma convenção que o Tomás Correia foi violentamente agredido, alguém parece que pegou o rosto assim, enfiou na mão dele de uma forma violenta. Eu não sei. Como é que isso faz parte da história do partido. Foi um desentendimento com o Emerson Castro, né? Pois mas o Emerson estava defendendo os interesses do Confúcio, né? Assim, verdade. E hoje, como é que está a relação Tomás Confúcio? Boa. Está sanado? Não tem nenhum problema, não há nenhuma... Quero até mandar um abraço pro Tomás. Ele vai estar com a gente. Ele falou que está morando em Jaru, né? Eu falei, quando eu for a Porto Velho, eu vou avisar antes. E vai estar. Eu gosto muito do Tomás. Tomás é uma figura respeitada. E eu acho que foi um dos melhores prefeitos que nós tivemos. Não tem dúvida. Foi uma figura fantástica. Então não ficou nenhuma luxação na mão dele, nada. Não tá sarado. Mas esse episódio no primeiro, eu lembro de uma convenção do partido, uma briga da Sueli Aragão com o Ribamar Araújo. O Ribamar deu uma cadeirada, pegou uma cadeira dessa da Sueli, eu ainda intervi, a cadeira ficou no meu braço. Então esse Mas, Lisa, agora já que a gente está falando desses momentos, né? O MDB também, quando vai para a campanha, ele tem uma coisa bem estranha. A legenda vai para um lado, a liderança vai para o outro, e quando falta assim, uns 15 dias para a votação, um movimento do MDB sai com um manifesto dizendo que estavam vendo. Isso já virou assim uma tradição, né? Por que acontece? Agora, na eleição da Ilma, teve um movimento lá, o pessoal, né, que denunciou, não sei o quê. Então, o que leva a isso? O MDB é partido. Partido por si só, já diz, né? E o MDB tem as suas correntes que elas convergem e divergem. Mas o engraçado é que passou a eleição, tá todo mundo lá, né? Junto. É verdade. Mas o MDB ele tem essa característica da independência. O pessoal lá tem muita gente de uma corrente, o outro da outra, mas no final tudo se soma, sabe? Sim. Há um somatório de intenções que produz um Leandro, resultado. Eu queria agora assim que você definisse em uma palavra, 2, 3, necessário, alguns personagens que eu vou citar aqui, assim, o que eles representam ainda na memória do MDB? Enjolras Araújo. Histórico, de grande contribuição na formação do diretório da organização partidária em Porto Velho. Paulo Araújo. Paulo também foi presidente do diretório municipal, figura pacificadora, agregadora, histórico, um homem que militou a vida toda no MDB. Valmir Cavalheiro.
uma pessoa interessante. Um cavalheiro. Um cavalheiro, um cara apaixonado pelo partido. Sim. Tanto é que ele, antes de morrer, fez um pedido, cujo velório dele deveria ser na sede do MDB. E foi? Foi, passou no dia que ele foi enterrado. Não podia ter velório naquela época? Foi no Covid. Covid. E daí passou lá no MDB, parou lá na frente. Foi homenageado pelo partido. Lá. Ana Braga? Ana Braga, figura histórica, amiga do Jerônimo, uma mulher guerreira, fantástica. Ana Braga era cara, né, da militância, né? É verdade. Quer dizer, e das figuras que estão chegando no MDB, quais você acha, assim, aquelas que já tem uma pegada MDBista, dos novos valores MDBistas, o que desponta hoje? Assim, hoje eu diria o seguinte, ainda não visualizo ninguém com esse perfil de grandeza e determinação. Acho que o PMDB, aliás, o processo político, todos os partidos hoje vivem um momento de escassez de lideranças e de comprometimento. Eu acho que está faltando muito nas estruturas partidárias essa figura de carisma, de empenho, de dedicação, de identidade com a sua filosofia política, com a sua ideologia política. Você falou no início a proliferação gigantesca de novos partidos aí, né? Correto. Agora até aqueles fisiologistas do MBL conseguiram abrir um partido e né? Fizeram um monte de, segundo consta, né? Um monte de maneiras não muito democráticas, não muito republicanas para conseguir constituir o partido. Isso se deve, e os partidos esses que são assim criados viram partidos de pasta, né? E isso se deve, só para concluir, Lenz, isso se deve ao financiamento público? Com certeza. E você, qual a sua opinião com relação ao FEFEC, é o financiamento público de eleição propriamente, não os que mantêm os partidos? É o fundo partidário. Eu acho que isso é uma desgraça na vida partidária. Por quê? Porque hoje em qualquer cenário político que você analisa e observa é o seguinte: o que é que você tem a oferecer financeiramente? Então hoje é um leilão, se tornou um leilão. Tanto é o seguinte, eu diria a você o seguinte, que nenhum partido, ouça bem, nenhum partido até nesse momento tem uma nominata fechada, quer para deputado federal, quer para deputados estaduais. Todos estão, você vê as relações de prováveis candidatos lá no PMDB, lá do PSDB, lá do PT, lá no Podemos, lá no... Tem nomes que figuram em todas. Todos os mesmos nomes figuram em todas as relações. E na questão dos deputados estaduais atuais do MDB, qual é o posicionamento o MDB não manterá nenhum dos atuais deputados. O MDB elegeu 3 deputados. O Crispim, o Luiz do Hospital, o Jean e o Luiz do Hospital. Todos eles, o Crispim já deixou o partido oficialmente. O Jean já está com a carta de autorização para migrar para um outro partido. E o Luiz é a mesma coisa. Então, nenhum deles terão legenda do MDB. O MDB será um partido em que busca uma nominata absolutamente sem vínculo com mandatos eleitorais. Mas com exceção do Confuso. Sim. Mas essa postura do MDB se deve ao que exatamente? Porque esses não agiram partidariamente? Sim, veja bem. De um modo geral, hoje essas pessoas eleitas pela sigla sequer respeitam a sigla, ou seja, sequer têm compromisso com a sigla. Eu acho que chegou um momento dentro do MDB
em que a gente está buscando pessoas identificadas com o partido. Ou seja, se você é eleito pelo partido, você tem que ter um compromisso com o partido. Tem que ter regras, tem que ter limites. Presença. Presença do partido. Linhas, e as pessoas antigas que honraram essa cartilha? A Mirlando, por exemplo, você acha que seria um nome dos antigos que honraram a cartilha do partido? Sim, tanto é que o Almir está no MDB até hoje. Pois é, e ele não pode ser um nome para alguma coisa agora? Pode, deve ser candidato a deputado federal. Tá. Deve ser candidato a deputado federal. Sei. Tem outros além do Almir, dos antigos, assim que você vê? De momento, não, só novos candidatos. Tá. Antigos, tem o Almir, que é candidato, e não tem outro candidato. Raup e Marinha. Raup e Marinha estão fora do processo. Se optaram por não disputar eleições. Se aposentaram mesmo. Se acomodaram. Então, fora. Com relação a Raup e Marinha, eu tive a oportunidade, a felicidade de viajar com eles até Vilhena. E é impressionante, Edson e Lenzi, as histórias no decorrer da viagem, a gente passando por viadutos, por pontes, por escolas, por bens públicos, a participação desses dois na construção construção da infraestrutura do Estado é um negócio assustador. Assustador. É claro, a Marinha foi 8 mandatos. Foi 24 anos, né? 24 anos. O Raup, 16 como senador. Né? E eles eram o que hoje o Confúcio é, dentro do MDB, pelo que eu vejo, eles eram o que o Confúcio é hoje, né? Traziam realmente 429, uma estrada federal de 450 quilômetros, vai de Presidente Médici até Costa Marques. Foi um trabalho muito forte de Marinha e do Raup. Né? Sim. Quer dizer, uma estrada que custou mais de bilhão de reais, né? Chegou a quase 2 bilhões de reais. Os dois como parlamentares eles atuaram muito também, né? Em trazer recursos demais. Então, eles falando, isso aqui, então, não foi assim, a gente fez isso, e aí contando as histórias, como que eles passavam o final de ano trabalhando para que... Quer dizer, eu não conhecia essas histórias, né? É claro, é muito bacana quando a gente escuta deles mesmo as histórias. Essas narrativas são importantes, né? A gente ter acesso a elas, né? Então a gente tem que agradecer a Raup. Então, veja bem, a gente busca uma constituição no partido cujos objetivos sejam esses, de bem servir. Então hoje nós nos orgulhamos muito das ações do Raup, da Marinha, do Mirlando, do Confúcio. Veja a ponte, veja o volume de dinheiro que o Confúcio tem trazido para esse Estado. Ninguém nos últimos anos trouxe tanto dinheiro quanto o Confúcio trouxe. E não é... Independente da cor partidária. Independente da cor partidária. Outro dia eu estava lá em Ji-Paraná, estava o prefeito lá, cujo eleito foi um apoio do Marco Rogério, do outro senador de oposição. O cara fez um discurso dizendo que só conseguiu manter a folha de pagamento no mês de dezembro porque o Confúcio viabilizou recursos. Então você vê que ele independentemente da natureza partidária do prefeito, ele tem trabalhado pelo município, pelo Estado. Então esse é o perfil de gente, de políticos que nós precisamos, que nós queremos, que nós apoiamos. Então é isso aí. Agora, então, Lenzi, para a gente fechar, vamos só lembrar um pouquinho aqui das eleições do ano retrasado, né? 2024, né? Inclusive com as bênçãos do senador Confúcio, o MDB apresentou à sociedade porto-velhense a juíza Elma Torinho. Sim. Né? Ela hoje participa da gestão do Léo Moraes, né? Mas ela parece que não está mais no quadro do partido? Não. Pois é. Como é que você, como dirigente partidário, sente essa coisa da pessoa vir ser candidato a um cargo majoritário e depois não estar mais no partido? Como é que você trabalha emocionalmente isso? Eu acho que isso é uma coisa altamente censurável.
Eu acho que ela entrou grande e saiu pequena do partido. Eu apoiei a decisão do partido? A decisão do partido em trazê-la. Achei que, naquele momento, era uma boa aquisição, porque se trata de uma magistrada, pelo currículo, de um belo currículo. Entretanto, como político, ela foi frustrante na ótica do MDB, porque fez uma campanha individualista, sem observar o mínimo de respeito ao partido, aos companheiros, e utilizou-se dos recursos do partido, nada mais do que isso. Não deixou saudades. Vá com Deus, amor e está. Eu posso citar alguns erros, no meu ver, é claro, no meu ver, que ela cometeu no marketing pessoal dela, né? Primeiro, marketing de campanha. Primeiro, assumir a questão de juíza, que ela já não era mais juíza. Isso é uma coisa que... explorar essa identidade, né, de juíza. Né? A Elma tinha grandes condições de ser prefeita da cidade de Porto Velho. Grandes condições. Era uma pessoa muito boa, muito preparada, né? Mas ir para o confronto com a Mariana, que pessoalmente é um doce de pessoa, né? Quem conhece a Mariana, e a Mariana tocar em você, você já se apaixona pela delicadeza que ela tem. Então, eu vejo que isso foi um erro estratégico gigantesco. Né? O outro foi o de se tornar juíza, né? já apresentar como juíza. Já tinha despido da toga e voltou. Né? Isso foi um erro que levaram ela a cometer, né? O pessoal que ela trouxe de fora, mais uma vez, né? Trazendo gente de fora como se fosse a solução, né? A história do santo de casa não faz milagre, e se o santo de casa não frequentar a casa, né? Se o santo de casa frequenta a casa, ele faz muito milagre. Agora, se ele não frequenta a casa, né? Aí não tem como, né? Aí não tem como. Então, espero que o MDB não faça novamente essas escolhas equivocadas, né, com os seus candidatos. Quer dizer, os seus candidatos não façam as escolhas daqui para frente. Você não, infelizmente, ninguém tem uma bolinha de cristal. Exatamente. Antever, né, esses comportamentos. A intenção era das melhores. Sempre é das melhores. Mas, infelizmente, não deu certo. Assim é a vida, né? Beleza, chegamos ao final, né? Eu quero aqui mandar uma mensagem, sabe para quem? Para o Vicente Moura, né? O Cambuquira, né? O Vicente, quando eu falei que ia lançar o podcast, que o primeiro programa era sobre espiritualidade, eu falei, não, você tem que fazer de política. Ele falei, não, calma, sexta-feira é espiritualidade, mas aí segundas-feiras vai ser política. Então hoje a gente faz essa entrevista com você aqui, também homenageando esses personagens todos que a gente citou aqui, né? O Vicente é MDBista de carteirinha, né? Verdade. Camarada aí que eu conheço já uns... Olha, eu conheço o Vicente já tem tempo, uns 40 anos. E é um grande amigo nosso. E antes de eu passar a palavra ao nosso amigo Glennton, vamos fazer o seu balanço de hoje, como é que você achou aí do nosso bate-papo? Bom, você quer visitar o MDB, você visita e lá você vai encontrar o Lenz. Todos os dias. Se for na casa dele, não encontra. Não, sentado em sua cadeira. Certamente não. E o Lenz é um negócio assim. Ele é patrimônio, claro, tem uma plaquinha. Se você pegar, tem uma plaquinha tombado pelo MDB. E ele não se posiciona naquela sala dele, porque todos que estão lá, cada um tem uma posição política e ele fica só contemporizando, passando, dando a opinião muito devagar, as pessoas muito inflamadas, ele pede para baixar um pouco o tom, né, mantém todo mundo equilibrado lá, mas brigas acontecem, verbais, é claro, né? Acontecem naquela sala. Aquela sala, por isso que o MDB eu acho que é o único partido que tem em Rondônia uma sede própria, uma sede com um auditório de 250 lugares. Né? Uma fundação funcionando, né? Uma fundação funcionando, um partido
o estadual e o municipal funcionando e a fundação no mesmo lugar, que é um prédio que foi feito na gestão do Halpe, né? Quer dizer, ele tinha a visão, tiveram a visão de fazer um espaço que realmente receba as pessoas que pensam política e que querem discutir política. Lá se discute, né? Eu frequento o partido, eu sei que o partido é muito bom nisso. Alguns já tentaram até vender a sede, mas não conseguem, porque o partido é realmente forte. Tá? Então, conversar com o Lenzi, entrevistar o Lenzi e ouvir essas histórias do Lenzi, para mim é um dia a mais, porque eu vejo isso quase toda semana, essas histórias do Lenzi lá. Então, agradeço, ter tido essa oportunidade de te entrevistar. E estar contigo mais uma vez. Lenzi, falava estar com você. O que você achou do nosso Rondocast? Foi um prazer enorme. Fiquei extremamente engrandecido de poder participar, dar minhas opiniões e relatar alguns fatos que vivi na história do partido. E dizer a você, Edson, que o MDB ainda vai dar muita surpresa nesse estado. Tenho certeza disso. Positivas? Positivas. Ainda a nossa história ainda tem muitos capítulos a serem escritos. E eu espero conviver um tempo mais no meu partido, que eu optei por ele, me dediquei a ele muito empenho, carinho e amor. E hoje estou aqui relatando pequenos casos, porque tem muitas histórias que vivenciei e quero ainda ver o futuro que se avizinha. Muito obrigado. Bem, chegamos ao final de mais um Rondocast, um Rondocast Política, toda segunda-feira, ao vivo no Facebook e também depois disponibilizado no nosso canal Rondocast no YouTube, e depois os cortes você vai encontrar no Instagram. Nós usamos essas 3 redes naquilo que elas têm de melhor. Fica o convite para amanhã, a Rondocast Saúde, quarta-feira Cultura, quinta-feira Educação, sexta-feira Espiritualidade. Eu espero que você, meu amigo, você, minha amiga rondonienses, entendam a nossa proposta de trabalho e prestigiem. Se você não gostou, clica no não gostei. Se você gostou, você clica no gostei. Mas, sobretudo, interaja. Você pode fazer perguntas, deixa aí, a gente vai buscar as respostas para elas, mesmo que seja numa outra oportunidade, com os nossos entrevistados. Enfim, o Rondocast ele é feito especialmente para você que busca uma pegada diferente no jornalismo de Rondônia. Muito obrigado pela atenção que você nos deu até agora.